Fluminense vai jogar, eu vou ficar louco na cabeça. Começou a temporada 2023 para o Fluminense, começou com vitória, bom resultado diante do Resende. Vamos debater a atuação do Fluminense e também projetar o time para a disputa do Campeonato Carioca. Antes eu queria agradecer a sua audiência, a sua presença aqui no canal, pedir para você deixar o seu like, deixar o seu comentário, compartilhar este vídeo com outros tricolores e também pedir para você que não é inscrito ainda para fazer a sua inscrição aqui no canal Ligados no Flu. Eu sou o Rodrigo Dias, eu sou jornalista e vamos que vamos para falar então da vitória do Fluminense por 2-0 sobre o Resende, com um gol contra e o gol do Alan cobrando pênalti, gol contra que para mim foi do Cano. Não consegui entender até agora por que deram o gol contra. Tudo bem, a bola desvia na cabeça do jogador do Resende, mas eu posso estar enganado, né? Mas eu acredito que a bola ia na direção do gol, eu nunca vi isso. Desviou, ok, mas enfim, a arbitragem deu o gol contra. O Alan depois cobrando o pênalti, ele mesmo sofreu o pênalti, bateu, né, e fez o gol da vitória, o segundo gol da vitória do Fluminense por 2-0, um jogo tranquilo. O Fluminense controlou a maior parte do jogo, levou pouquíssimos sustos. Acho que talvez ali no segundo tempo, naquela bola em que o Nino errou o passe, né, atravessou a bola para o meio da área ali, o Resende se aproveitou, só que aí o Fábio entrou em ação, foi muito bem na bola, fez uma grande defesa, evitou o gol de empate do Resende. Talvez esse tenha sido maior susto que o Fluminense levou no jogo. No restante da partida, o Fluminense controlou muito bem, soube dosar, né, momentos de maior intensidade, momentos de controle da partida, e alguns jogadores, como, né, a gente já sabe, alguns jogadores de destaque, e são sempre os mesmos, né? Germancano, o Arias, o Ganso, André, o Calegari foi muito bem na partida, surpreendentemente muito bem ali na lateral esquerda. E, enfim, o Martinelli esteve bem também. Então foi um jogo em que o Fluminense aproveitou, talvez ali o desespero do Resende depois de marcar o primeiro gol. O Fluminense conseguiu confundir a marcação do Resende em vários momentos, fazendo boas inversões de jogada, pegando jogadores livres muitas vezes. Então, assim, realmente é uma partida muito boa, muito tranquila do Fluminense, muito diferente, por exemplo, daquele início de temporada em 2022, né, quando o Abel Braga era o técnico, que o Fluminense entrou todo desorganizado, acabou perdendo aquele jogo para o Bangu por 1-0. Então, e depois nas partidas seguintes, o Fluminense vencia por 1-0, mas sempre jogos muito duros, jogos muito difíceis. Então há uma diferença muito grande, a gente nota. Claro, existe a questão de que o treinador já havia conseguido introduzir o seu método de trabalho a partir da temporada passada. A base do elenco foi mantida, o Fluminense inclusive entrou com praticamente o mesmo time que terminou a última temporada. Então, tudo isso contribuiu, mas a gente tem que ver aí o trabalho também de todo o departamento de fisiologia, preparação física do Fluminense, que fisioterapia também, né? Enfim, todo o departamento técnico do Fluminense, ele trabalhou muito bem para que os jogadores chegassem em condições, depois das férias, né, já uma condição física melhor do que chegariam se eles não tivessem feito nada, né? A gente lembra que o Fluminense manteve os jogadores fazendo atividades físicas durante uma boa parte do período de férias para que eles chegassem já em um nível físico superior ao de outras temporadas. Então isso a gente tem que elogiar, foi um planejamento realmente bem feito. Alan entrou muito bem no segundo tempo, não só pelo gol, mas pela movimentação. Você vê nitidamente que o Alan vai contribuir muito para esse time nesta temporada, muito melhor fisicamente do que ele estava na temporada passada, até porque ele chegou por um período longo sem jogar e depois teve a questão da contusão. Então o Alan muito bem. E o Keno entrou e mudou o time completamente, dá outra dinâmica para o jogo, jogadas de efeito, velocidade, passes bem dados. O passe do segundo gol, por exemplo, né, ele dá o passe para o Alan, sofreu o pênalti, deixou o Alan na cara do gol. Então o Keno entrou muito bem no jogo. Acho que o Keno também vai ser um jogador muito importante, que vai contribuir muito, vai acrescentar muito a esse time do Fluminense.
Marrone e Lima, eu sinceramente assim, não vi nada de menos, mas também não vi nada de mais. Atuações discretas, pelo menos nesse primeiro jogo, é a minha visão. E o Felipe Melo entrou também no jogo, não sei por que o Felipe Melo entrou, o jogo estava tranquilo, mas enfim, é a opção do Fernando Diniz, não comprometeu, jogou bem o Felipe Melo. Mas eu acho assim que o Fernando Diniz agora, a gente tem um jogo contra o Nova Iguaçu na terça-feira no Maracanã, o Fernando Diniz durante a partida poderia dar oportunidades a outros atletas, oportunidade no caso, a outros atletas, né, que ainda a gente não viu jogar, caso por exemplo do Giovani, caso do Vitor Mendes, né, zagueiro, pode entrar durante a partida, e eu acho que tem jogador ali no elenco do Fluminense que tem que ter mais minutos em campo, jogador que a gente já conhece, no caso é o Michel Araújo, que teve pouquíssimas oportunidades em 2022, sempre que entrou, à exceção daquele jogo contra o Corinthians na Copa do Brasil no Maracanã, né, em que ele erra o passe e acaba originando o segundo gol do Corinthians, ele entrou ali meio desligado. Nas outras partidas o Michel Araújo sempre entrou muito bem, fazendo gols, dando assistências, então eu acredito que o Michel Araújo deveria ter mais espaço nesse time do Fluminense, é a minha opinião. Vamos ouvir então o que o Alan falou sobre justamente essa briga por posição, por titularidade, né, essa disputa entre os jogadores aí para poder cada um tentar mostrar um pouquinho do seu trabalho. Vamos ouvir o Alan então na entrevista coletiva. As imagens são da Flu TV. Então, poder começar o ano do zero junto com a equipe, eu acho que vai me dar um gás a mais, um ânimo a mais. Eu acho que não só para mim, como para os outros jogadores também. E eu acho que é isso. Eu acho que é a gente saber que tem um grupo qualificado e tá sempre pronto para jogar. Eu acho que com o Diniz é isso. Quem tiver melhor vai jogar, então eu espero estar pronto, apto, e quando ele precisar eu tá à altura para poder corresponder. Ok, essas as palavras então do Alan. Eu estou muito confiante de que o Alan vai fazer uma grande temporada, vai ser um jogador importantíssimo, fundamental nesse time do Fluminense. Vamos ouvir então o técnico Fernando Diniz, porque durante a partida a televisão, a transmissão da Bandeirantes, inclusive, informou que o Diniz estava pedindo bola longa, né? E a gente não costuma ouvir o Diniz fazer isso, né? O Diniz gosta que saia tocando, saia, né, construindo a jogada. Vamos ouvir então qual a explicação que o Fernando Diniz deu para essa orientação que ele passou para os jogadores durante o jogo. E bola longa sempre foi parte da estratégia do jogo. Isso é um equívoco muito grande, achar que a gente tem a prioridade por sair com bola curta. Desde que sair com bola curta, favorece a gente fazer gol ao adversário, não tomar gol. Então hoje, como o jogo estava o campo estava ruim, muito calor, esse é um time que está treinando aí já há bastante tempo, fizeram 4 amistosos que a gente acabou acompanhando para preparar para o jogo. E estava melhor para a gente hoje fazer bola longa. Toda vez que for melhor fazer bola longa, a gente vai fazer bola longa. E isso é uma questão que eu deixo, na maioria das vezes, para os jogadores perceberem. Nunca teve a prerrogativa única de sair jogando por baixo. Eu acho que a gente tem inteligência para saber jogar o jogo, fazer o que o jogo estava pedindo. Eu acho que a gente soube alongar as bolas quando foi necessário e acho que ajudou a gente a fazer um bom jogo e ganhar de um adversário difícil. Esse então o técnico Fernando Diniz, boa estreia, 2-0 sobre o Resende em Volta Redonda. O Fluminense volta a jogar agora já na próxima terça-feira contra o Nova Iguaçu no Maracanã, 9h10 da noite. A última parcial de ingressos era de, acho que 7.500 ingressos vendidos. Eu acredito que com essa vitória do Fluminense, com esse resultado, né, e a abertura da venda de ingressos também para o público em geral, acho que esse número vai aumentar bastante, né? Vamos torcer aí para a gente ter um bom público na próxima terça-feira, primeiro jogo do Fluminense no Maracanã na temporada 2023. É isso, meus amigos. Obrigado mais uma vez pela sua presença. Conto com vocês no nosso próximo vídeo. Um grande abraço. Até a próxima.